Nos colocamos, Pai, neste momento, com os nossos corações abertos e sensíveis para ouvir a Tua palavra, o Teu recado, que o Teu Espírito venha comunicar ao nosso coração. Nós pedimos assim, como uma terra seca, que aguarda por uma água, por uma chuva, assim está o nosso coração, tem sede do Senhor, sede da Tua palavra. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Que bom poder nos dirigir a você, que participa conosco dessa celebração, e temos acompanhado pessoas participando conosco desde Mato Grosso, Fátima do Sul aqui pertinho, outros lugares. Também temos gente até de outros lugares, da África, da Itália, pessoas que participam com a gente. E onde você está? Que o Senhor visite o seu coração nesta hora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra em João 6. E você pode acompanhar nessa tela que está sendo projetada aí. Nós faremos a leitura dos versículos 6 até capítulo 6, versículo 16 até o 21. O texto bíblico diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu gosto muito da geografia bíblica e de também entender esse contexto. Eu queria que você olhasse para essa foto, que mostra uma foto do satélite. À sua esquerda você vai ver o mar Mediterrâneo. Na parte direita inferior você vai encontrar o Mar Morto Salgado. E subindo vai encontrar lá em cima o Mar da Galileia. Nós estamos falando justamente desse texto, desse enredo. Chamado esse Mar da Galileia como Tiberíades, Genezaré ou Quenerete. É um grande lago, na verdade. Ele não é água salgada, água doce, com uma dimensão aproximada, no sentido aí da sua tela vertical, de 24 quilômetros. No sentido horizontal, essa faixa azul aí, apenas 12 quilômetros é uma dimensão estimada desse lago. Há várias cidades em torno deste lago, muito destacados nos evangelhos e do ministério de Jesus, tais como Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Genezaré. E esse lago é cercado por montanhas. Uma coisa curiosa também é que esse sul tem, aí onde você está vendo no meio da tela, é o mar vermelho, e ele vai subindo até chegar lá no lago de Genezaré. E esse caminho sul-norte tem uma corrente de vento que vem do deserto do Saara, da África, e causa grandes distúrbios no Mar da Galileia. Por isso que ele é chamado de mar, porque ele traz algumas tormentas de repente. E é importante que você veja esse cenário, só para você se deleitar. Aí nós estamos vendo a nascente do Rio Jordão. Nós estamos no sul, olhando para o norte. E aqui está o início do Rio Jordão. Coisa linda este lugar. E a gente, quando visita Israel, eu vou confessar a vocês que o lugar que eu mais admiro é a Galileia. Jesus, ele mostra isso para nós. Na verdade, ele gosta muito da Galileia. A Judéia era a região política, a região econômica, centro de poder, Jerusalém. A Galileia não, é chamada de Galileia dos gentios, o lugar da periferia, das pessoas simples. Mas eu percebi, não só pelo aspecto de pessoas, mas no aspecto também do ambiente, da geografia, da lindeza das paisagens, um lugar muito gostoso. O ministério de Jesus, ele teve grande repercussão justamente na Galileia. Ele alcançou grande popularidade ali na região da Galileia. No texto que a gente leu, nós encontramos ali no texto que antecede, Jesus fazendo a multiplicação dos pães. A propósito, Jesus recebeu uma notícia muito triste, que o seu primo João Batista havia sido assassinado. Cortaram a cabeça do seu primo João Batista.
Jesus estava com aquela informação no seu coração, ele queria retirar um pouquinho, e ele vai para um lugar deserto. Quando ele desembarca desse lugar com seus discípulos, uma grande multidão está ali. E ele começa a ministrar o coração daquelas pessoas, e já estava chegando ao final da tarde, as pessoas sem ter onde ir comer, ele faz aquela multiplicação dos pães e peixes. É uma história muito linda que está registrada aí nesse texto de João 6. Interessante que Jesus pede para os discípulos então ir em direção a Cafarnaum de barco, e ele fala: daqui a pouco estarei indo. Eu imagino que Jesus estava ali dando atenção às pessoas, cumprimentando, ouvindo essa e aquela situação, e Jesus tinha um outro propósito. Ele queria ter um tempo a sós com o Pai, e vai para um lugar, para o monte, para orar. E a Bíblia diz que os discípulos estavam então no mar e Jesus no monte. Lá pela madrugada, na verdade, esse barquinho teve muita dificuldade de chegar lá no lugar onde deveria chegar. E Jesus está olhando tudo acontecendo, em comunhão com o Pai, no monte, olhando para todo o cenário daquela tempestade em que os discípulos dele estavam enfrentando ali naquela localidade. Jesus, diz o texto bíblico, comparativo com Marcos e com Mateus, que registram também esse episódio, vai até onde o barquinho está, no meio daquele tumulto de tempestade, e diga: não temais, sou eu. E eles ficam assustados, pensando que era um fantasma, alguma coisa diferente, sobrenatural, e eles percebem que é Jesus. Depois o texto diz que eles chegaram logo ao desejado porto. Eu queria destacar algumas coisas desse texto muito curiosas. Até eu acho que alguns ficaram questionando: o que é esse negócio aqui, genomai? Essa palavra é um verbo grego, que é traduzido nesse texto por esses três verbos aí. Quando você lê aí, descambar, aproximar e chegar. Curiosamente, o autor João, ele usa a mesma palavra grega que aqui é traduzida para essas três. O genomai é traduzido no versículo 16 para descambar, no versículo 19 para aproximando-se, e no versículo 21, chegou. Veja que esses verbos têm três sujeitos. Primeiro, o dia descambou. O segundo, Jesus se aproximou. E o terceiro, o barco chegou. Eu queria pensar com vocês o que acontece quando o dia descamba, quando Jesus se aproxima, quando o barco chega, quando o dia genomai, quando Jesus genomai, quando o barco genomai, quer dizer, descamba, aproxima e chega. Em primeiro lugar, quando o dia descamba, nós vamos encontrar para esse texto outras traduções. Outras traduções vão dizer assim: e quando veio a tarde, ao anoitecer, ao cair da tarde, de tardinha, naquele tempo. Mas eu acho muito apropriada essa tradução usada aqui na edição Revista Atualizada, o verbo descambar. Porque a palavra descambar é cair com todo o peso, é com toda a força, é desabar. E para mim, esse dia teve um desfecho assim. Para a vida dos discípulos, parece que as coisas descambaram. E às vezes, as coisas estão andando tão normais, e de repente, essas coisas descambam. É como a situação que nós estamos vivendo hoje. Estava tudo normal, todas as terças reunidos aqui, buscando ao Senhor em adoração, neste lugar, e de repente, estamos aqui no auditório vazio. Parece que as coisas descambaram. E você já deve ter vivido situações assim. Literalmente, uma vez, eu tive uma experiência de tempestade ali naquela região da Isla Margarita, na Venezuela. Um mar bravio, não foi nada legal. E eu pensei que aquele dia ia descambar por completo. Descambar é quando uma noite tempestuosa, tumultuosa surge. Descambar é quando situações trágicas, quando situações difíceis, calamitosas, dramáticas da vida, que pode atingir a qualquer pessoa, a qualquer hora. A notícia, por exemplo, de uma enfermidade, quando você recebe, descamba as coisas lá em casa. De um acidente trágico, de uma perda irreparável, de uma morte abrupta. Todas essas coisas mostram que as coisas podem descambar na sua vida. Agora, o que eu quero trabalhar não é quando as coisas descambam, mas sim quais são os sentimentos e sensações que emergem dentro de nós quando o dia descamba. Enumeraria 3 deles: a solidão, a conspiração, o abandono e o medo.
Perceba no versículo 17, diz assim que Jesus ainda não viera ter com eles. O que o autor João me deixa estampado aqui é que a falta de Jesus naquele lugar dá uma ideia de solidão, de estarem sozinhos. Jesus literalmente nesse momento não está no barco, mas Jesus está no alto do monte. Jesus está sabendo o que está acontecendo com seus discípulos. E é interessante que apesar deles se sentirem sozinhos, nós poderíamos dizer: Pedro, Tiago, João, Natanael, todos vocês discípulos, saibam que Jesus está observando o que se passa aqui. Há um texto que eu gosto muito, quando Jó foi ser consolado por um amigo seu chamado Eliú, e Eliú diz assim: Jó, ainda que você não o vês, a tua causa está diante dele, portanto, espera nele. Quando as coisas descambam, essa sensação de estar sozinho parece que se aloja dentro do nosso coração. Mas não é verdade. Deus está vendo, está no monte como Jesus estava. Mas a segunda ideia que esse texto me apresenta, quando as coisas descambam, é um sentimento de conspiração. Porque no versículo 18 diz que o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rígido. Você imagina a própria natureza conspirando? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, essas pessoas que viveram da pesca, alguns deles, eles eram exímios pescadores, tinham noção de mar, tinham noção de vento, eles entendiam, com certeza já haviam passado por situações semelhantes, mas naquela noite tudo estava sem controle. O céu, a chuva, a água, o vento estão conspirando contra a nossa vida. É um complô contra nós. Jesus uma vez teve essa mesma sensação, porque quando ele estava na cruz crucificado, a Bíblia diz que a hora sexta, quando ele foi crucificado, 9 da manhã, ao meio-dia, o que aconteceu? O céu se fez trevas. Estava ali na cruz o Filho de Deus. Parece que a natureza conspirava contra Jesus, mas o Pai estava vendo o que se passava com seu Filho. Quando as coisas descambam, nós percebemos que invade o nosso coração o sentimento de estar sozinho, o sentimento de conspiração cósmica e de estarmos abandonados. E o terceiro sentimento aqui que eu vejo é de medo. No versículo 17 diz: já se fazia escuro. Bom, são poucas as pessoas que gostam do escuro. O escuro, ele traz para nós uma total dependência, a gente imobilidade, a gente não consegue ter noção de ritmo, de lugar. O escuro é a total ausência de luz, um breu só. E há uma tradução aqui interessante, que é escotia na língua grega, e significa miséria resultante do inferno. Então a vida pode descambar para você, trazendo um pavor violento, com sensações terríveis de um lugar tão tenebroso quanto o inferno. E é para se pensar, aquelas águas daquele mar, aquele vento forte, a água invadindo o barco, as ondas altas, a escuridão da noite, a chuva e os raios, medo, como muitos diante de situações de calamidade sentem. E ainda, para agravar a situação, no versículo 19, de repente eles veem alguém andando sobre o mar, e eles ficaram possuídos de temor. E essa palavra aqui, ela é muito mais pesada, muito mais que medo, mas é terror. Eles ficaram espantados, amedrontados, aterrorizados, ao ver aquela pessoa andando, depois que eles percebem que era Jesus. Então, meu amigo, quando o dia descamba, o sentimento de solidão, de desamparo, de conspiração e o sentimento de medo invade o nosso coração. Mas nessas horas, como é importante a aproximação de Jesus. E aí entra o segundo ponto. Quando Jesus genomai, a expressão é quando Jesus se aproxima, o que é que acontece? E eu queria destacar 3 coisas. Destacar o poder dele, destacar a presença dele e destacar a serenidade do desejo daquele que está no tormento ou na tormenta experimenta. Veja comigo o seu poder se manifestando.
No versículo 19, quando fala que Jesus estava se aproximando, nós estamos entendendo que ele está fazendo algo que não é comum. O poder dele se revela por ele estar agindo de forma sobrenatural. Como pode uma pessoa andar sobre o mar se não for onipotente? Como pode ele saber que os seus discípulos estão em dificuldade se não for onisciente? Então nós estamos aqui vendo que quando Jesus se aproxima, o poder dele começa a se manifestar através da onisciência, da onipotência, da soberania, da majestade, dos milagres. E um dos discípulos exclamou: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Há um salmo que eu gosto muito, o Salmo 29, que diz: ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, quebra os cedros do Líbano, faz da cria as corças. É a voz do Senhor. E então, quando Jesus genomai, quando Jesus se apresenta, há uma instalação do poder dele no nosso meio. Mas a segunda coisa, quando Jesus se aproxima do barco, é que a presença dele tranquiliza, porque de repente ele diz: sou eu, não temais. Há um hino clássico da nossa hinologia que dizia assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. E é interessante que quando os corais cantam essa canção, nós somos instruídos a começar cantando assim, bem suavezinho: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, e sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Então a gente percebe que quando ele chega, há uma tranquilidade. O sou eu chegou. Quem é o sou eu? A ressurreição e a vida, o alfa, o ômega, a brilhante estrela da manhã, o Deus Emanuel, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que dá vista aos cegos, aquele que é a porta, que é o bom pastor, que é a ressurreição e a vida, e tantos atributos deste que se apresenta: sou eu, não temam. A presença do Senhor acalma o coração da pessoa mais aflita. A presença do Senhor traz paz àquele que está perturbado. A presença do Senhor aquieta aquela pessoa que está em desespero. A presença do Senhor traz alívio àquele que está gritando de dor. A presença do Senhor levanta o abatido, o prostrado, o rendido, o deprimido, o desesperado. Que doce voz tem, meu Senhor. Outro texto que parece sinônimo desse aqui é quando Jesus entra no cenáculo depois da sua ressurreição, os discípulos de portas trancadas, porque eles não tinham visto Jesus ressurreto, e Jesus aparece no cenáculo e diz: paz seja convosco, não temais. É isto. Quando Jesus genomai se aproxima da nossa vida, há a instalação do seu poder, há a tranquilização, mas em terceiro lugar, é que a vontade que a gente tem é suprida e é atendida. Veja no versículo 21, o texto diz assim: então eles de bom grado o receberam. Na verdade, é o que a gente mais queria, é não estar sozinho, é ter alguém que é melhor que nós, que é maior que nós, que é mais poderoso que a gente do nosso lado. E esse é recebido de braços abertos. Jesus era a pessoa que mais nós precisávamos. Agora não seria o nosso pai, não seria o nosso cônjuge, não seriam os nossos recursos. O que nós queremos é a tua presença, e aí a alegria, a realização, o contentamento. Nada é mais valioso, precioso, importante do que Jesus nas nossas quarentenas da vida, nos dias que descambam. Nada melhor do que a presença de Jesus. Em terceiro e último lugar, enquanto no versículo 21
a seguinte afirmação: então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando o barco chega, o que acontece quando o barco chega? Eu queria conjecturar algumas sensações que afloram quando passamos por situações tenebrosas, de coisas que descambam da nossa vida, e depois de ter a presença do Senhor, que trouxe alívio, manifestou o seu poder, e trouxe o desejo do nosso coração sendo atendido, o que é que aflora no coração das pessoas? 3 coisas que eu queria dizer: primeiro, alívio; segunda, cuidado; e terceira, maturidade. Veja aqui comigo no versículo 21, e logo chegou ao seu destino. Olha, para quem não conseguia enxergar um palmo além do seu nariz, alguém que não conseguia ver o outro lado, a margem, não conseguia parar em pé dentro do barco e ver agora um mar calmo sob a ordem do Senhor Jesus. Uau! É uma grande vitória. Ufa! Que alívio! Passamos por essa. Tem sensações ou situações, que não são palavras, que não serão gestos, mas somente o tempo de passar a tempestade e depois a gente sentir aquelas feridas sendo tratadas na nossa história. Saiba disso, meu amigo. As calamidades, as tensões passam. O dia mau vai passar e o dia bom vai chegar. O salmista declara: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. É como a sexta-feira da crucificação de Jesus, e daqui uns dias estaremos celebrando a Páscoa. É sexta-feira, dia de angústia e dor, mas o domingo vem aí. O domingo chega. É isso que você precisa compreender, meu amigo. Quando o barco genomai, quando o barco chega, há uma sensação de alívio. Mas a segunda coisa é uma sensação de cuidado e proteção. Porque pior que tenha sido, você em nenhum momento foi desprovido da proteção e do cuidado do Senhor. Por isso que o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e socorro. O profeta Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Deus está no controle. E quando a gente chega com o nosso barco e ancora, nós estamos experimentando a sensação de que em todo o tempo da quarentena, da calamidade, Deus esteve comigo. Em último lugar, no versículo 21 fala que chegou ao seu destino. E aqui, meu amigo, quando a gente passar por essa, é aquela sensação de alívio, é aquela sensação que esses discípulos sentiram de cuidado e proteção, mas a sensação de dizer: nós crescemos, nós ficamos mais maduros, nós podemos experimentar coisas na nossa vida que trouxe uma resistência maior para a nossa fé. Como é que eles chegaram até o destino? Alguns pensam que talvez Jesus tenha feito um teletransporte daquele barco, mas eu prefiro acreditar que depois que acalmou, eles estavam mais aliviados, começaram a remar e calma e tranquilamente, com alegria, curtindo aquele maravilhoso momento com Jesus no barco. E há uma profecia do Salmo 107 que declara assim, 107 versículo 28 a 30: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. E o João diz: ao destino, um lugar gostoso, lugar de refrigério. E eu creio que a conversa entre os discípulos seria essa:
Cara, nós estamos aprendendo. Foi difícil, cara, eu pensei que a gente ia morrer, mas vamos contabilizar a experiência. Nós estamos sendo forjados, estamos sendo treinados pelo Senhor. Nós somos raiz, não somos Nutella. E nós aprendemos a andar com Jesus, aprendemos a confiar nele, aprendemos a ser discípulos de fé, aprendemos com este episódio a sermos discípulos resistentes, resilientes. Aprendemos a ser bons soldados de Jesus Cristo, aprendemos a ser discípulos maduros. Eu assistia recentemente um programa, O Mundo Visto de Cima, e essas pessoas estavam focando, sobrevoando sobre um barco na região da Namíbia que tinha sido encalhado, estava ali abandonado. Eu queria dizer para você, meu amigo, que participa conosco dessa celebração, que se Jesus não estiver no seu barco, você poderá encalhar, ou até mesmo, infelizmente, naufragar. Genomai. Essa palavra encontramos 3 vezes nesse texto, com traduções diferentes, dizendo assim: ao descambar o dia, quando o dia Genomai descamba, quando Jesus Genomai aproxima, e quando o barco chega Genomai. Se as coisas parecerem ter descambado na sua vida, trazendo aquele sentimento de solidão, de conspiração da natureza, de abandono e uma sensação de medo, eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus está vendo. Jesus estava no monte enquanto os discípulos estavam na tormenta. Jesus conhece os seus medos, os seus temores, as suas angústias. Jesus Genomai se apresenta, se aproxima do seu barco, que é a sua vida, e Ele vai manifestar o seu poder, o poder que transforma, que cura, que renova, que dá vida, que tranquiliza com a sua presença. Sou eu, tenha calma, não temais, e atende aquele desejo do seu coração. O que mais queríamos era a tua presença. E saiba que quando Jesus estiver no controle do seu barco, da sua vida, você, Genomai, chegará ao desejado porto. Ufa! Passei por essa sensação de alívio, sensação de cuidado que Deus em todo o tempo proveu sobre a sua vida, e uma sensação: eu saí mais maduro desta circunstância. Deus está no controle. Vamos ouvir esta canção? Quanto mais aprendo com
que a tua palavra possa ter alcançado esse coração aflito, que talvez tenha essa sensação que João registra, quando ao descambar o dia, algumas coisas que descambaram na vida desse homem, dessa mulher, e afloraram no seu íntimo aquela sensação de abandono, de estar sozinho, de medo, de pavor, de conspiração da natureza. Mas eu quero que o Senhor visite para que essa pessoa experimente que o Senhor está olhando e vendo o que está acontecendo. E ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, o Senhor está no controle e a causa está diante do Senhor. Por isso, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se aproxima do nosso barquinho. O Senhor se aproxima com poder. O Senhor se aproxima com a palavra: não temas, sou eu. O Senhor se aproxima atendendo aquele desejo que nós mais queríamos, da tua doce, agradável, tranquilizadora, pacificadora presença. Faz isso nesta casa, Pai. E assim, quando o nosso barco chegar no seu destino, nós olharemos para trás e diremos: obrigado, Senhor, que alívio, o Senhor nos fez passar pela tormenta, ficamos mais maduros, mais resistentes, mais discípulos seus. E agora, Pai, nós queremos experimentar sempre do teu controle sobre a nossa vida. Obrigado por isso. Visita hoje esta casa, este homem, esta mulher, esta criança. É a nossa petição, em um nome muito querido do Senhor Jesus. Amém. O Senhor seja com você.